O fecho de linhas de caminhos de ferro e a extinção de paragens levou por todo o país ao isolamento das populações. Começamos esta nossa viagem pelo concelho de Odmira, pela freguesia de Luzianos, que vê os comboios passarem, mas nenhum para. A situação é ainda mais grave porque não existe qualquer transporte público. Esta é a história de uma aldeia isolada, sem transportes públicos e em que o comboio passa várias vezes ao dia, mas nunca para. Passa o Alfa, passa os Intercidades, mas não param. É assim em Luzianos, no concelho de Odmira. Moram aqui 400 pessoas, grande parte são idosas, que para saírem ou dependem da ajuda de alguém ou têm que recorrer ao táxi. Eu tenho a minha filha no Pinhal Novo. E para lá ir, tenho que pagar um táxi para me levar à estação de Saboia e apanhar o comboio, vou para o Pinhal Novo e quando venho tenho que chamar um táxi para me trazer. O seu comboio está isolado, isto não é nada. Isto é uma terra, vai morrendo, desaparece tudo. A linha que lhes passa à porta foi recentemente requalificada no valor de 2 milhões de euros. Luzianos fica no maior concelho da Europa, Odmira, e sempre viveu da vida que o comboio lhe dava. As estradas são o que são, portanto, não são fáceis, estamos aqui encravados na serra. O comboio era a ligação de excelência. Né? Havia anos que o comboio para aqui, foi sempre, até o rápido parava sempre aqui, quando havia o rápido antes destes comboios, parava sempre aqui, parava aqui todos os comboios, para baixo e para cima todos. A população pede que o comboio volte a parar. Não exige que sejam todos os comboios, nem que sejam todos os dias. Mesmo que não quisessem parar todos os dias, que fosse 2 vezes na semana, tentava-se articular. Nesses dias sabíamos, olha, o comboio para hoje, então aproveitamos, vamos tentar marcar a consulta hoje, né? Ou então vamos visitar o nosso familiar, vamos hoje, sabemos que o comboio àquela hora para. O pessoal aqui é tudo pobrezito, muitos não têm carro. O autocarro, agora até já nos tiraram também o autocarro. Este é um local pobre e esquecido. O comboio passa, apita, mas não para. Ao contrário do Alentejo, na linha da Beira Baixa, a ligação Covilhã-Guarda está quase concluída, encontra-se já em fase de testes. É lá que está a Andreia Alexandra Fernandes. Boa tarde, Andreia. Estas obras eram desejadas há muitos anos pelas populações. Boa tarde, Lourdes. Exatamente. Estas eram umas obras muito desejadas até para valorizar todo este território. A verdade é que esta eletrificação desta via está então quase a terminar. Estamos a falar particularmente desta ligação entre a Covilhã e a Guarda. É um troço que tem apenas 46 km e que já devia estar concluído de acordo com a primeira planificação feita pelas infraestruturas de Portugal no terceiro trimestre de 2018. O que não aconteceu, houve atrasos constantemente e também deixou aqui a população um bocadinho sem opções para poder circular de forma mais barata, uma vez que as autoestradas acabam por ter um custo bastante acrescido para a deslocação destas populações entre as várias cidades aqui da região e, portanto, esta precisamente era uma via muito desejada há muitos anos por população, mas também pelas autarquias. Estamos a falar de uma viagem entre a Covilhã e a Guarda que durava, antes desta eletrificação, mais de 1 hora, cerca de 1 hora e 10 minutos, e que será agora reduzida para quase metade do tempo com a eletrificação e a modernização de toda esta via e também a recuperação e a melhoria de passagens de nível e também de pontes centenárias que fazem parte então de todo este percurso. Nós estamos precisamente na estação de Belmonte, uma estação que sempre teve um papel muito importante para o desenvolvimento aqui da região e para a própria circulação de comboios, uma vez que era aqui nesta estação onde poderiam cruzar-se 2 comboios em simultâneo e, portanto, a posição geográfica também é muito importante para este território para continuar a facilitar então a circulação de pessoas de forma mais barata entre estas cidades, mas também de uma forma também de atrair turismo até esta região. Serve uma região grande, há aqui um conjunto grande de população, até de limites do concelho da Covilhã, que é muito mais perto, dirigirem-se à estação de Belmonte que à estação da Covilhã. Portanto, é uma estação de alguma importância, de alguma relevância e eu permito-me dizer
sem falsas modéstias, a importância que Belmonte tem, a situação geográfica que Belmonte tem. É muito importante aqui neste sítio, um local, na região do país, é muito importante as ligações ferroviárias. Usa esta via com frequência? Muito até. Sobretudo no verão. Vou passear para aqui e para ali e utilizo muito os caminhos de ferro. É uma coisa segura e é barata para nós, que já estamos reformados. Acha que esta melhoria da linha, com eletrificação, com modernização, tornar a linha mais segura e também mais rápida, acha que também passará a ser um meio de transporte mais utilizado para esta região do país? Acho que sim. Realmente esta via que fizeram até a Colher é indispensável. Ainda vamos ver o que resta depois da extinção da linha do Corgo. Para já, o Paulo Bastos e o Miguel Bertiano descobriram que é bem provável que a aventura dos caminhos de ferro em Portugal tenha começado com um simples brinquedo. Revisitamos o Museu Nacional Ferroviário. Entroncamento, que não é pouca terra dos comboios. Pelo contrário, a cidade deve o seu próprio nome à ferrovia. Era aqui que a linha do Norte, Lisboa-Porto, entroncava com a linha do Leste, que começou por ligar Lisboa ao carregado e depois cresceu até a Espanha. Foi de resto nessa linha que começou a história dos comboios em Portugal. Aquele senhor de cartola alta que ali vai a conduzir, na Aguarela, foi o primeiro maquinista português, Miguel Queirol, 1856. Que isto é o Museu Nacional Ferroviário. Esta senhora chama-se Ana Fontes e é a diretora do Museu Nacional Ferroviário. Ela tem memória de um tempo em que cada equipa era responsável pela sua máquina e, portanto, lhes davam alcunhas, como a Maria Alice, por razões que não podemos contar aqui, mas podemos falar da Amália e da Diolinda e da Celeste, as primeiras locomotivas elétricas em Portugal. E que tem o nome das fadistas porque diz que quando apitavam no Caixo Soré se ouviam em Carcavelos. A Ana é ela própria filha, neta, bisneta de ferroviários. E não admira, portanto, que ela adore comboios, mais do que nós todos. Não há ninguém que não goste de comboios. Nós dizemos que o Museu Nacional Ferroviário é um museu ferroviário. Qualquer um é um museu de ciência, é um museu de técnica, é um museu de história, mas sobretudo é um museu de emoções. E quem nos visita comprova-nos isto todos os dias. São os avós que vêm com os netos mostrar-lhes como é que se viajava de antes de comboio. São as crianças mais pequenas que vêm elas próprias formar as suas memórias de viagem, porque muitas delas deixaram de utilizar este meio de transporte. E é também esse o nosso objetivo, é voltar a criar estes hábitos nas gerações mais novas. Nós temos uma das coleções mais ricas da Europa, que é composta por cerca de 36 mil objetos, e aqui podemos encontrar um pouco de tudo, desde material de formação e modelismo, equipamento de via e obra, aos objetos que povoavam as estações, como carros bagageiros, como os antigos bilhetes, como os porta-horários, mas também os mais delicados serviços de chá, painéis de azulejos, equipamento médico, um bocadinho de tudo. Naturalmente os comboios, em que temos carruagens, salões, locomotivas e onde temos joias do património português incontornáveis, como são o comboio real e o comboio presidencial. O comboio real foi uma composição que esteve ao serviço da família real portuguesa. Circulava sobretudo a sul do Rio Tejo, nomeadamente entre o Barreiro e o Palácio de Vila Viçosa. O presidencial servia os chefes de Estado entre 1910, no momento em que caiu a monarquia, até 1970. Nós temos 3 carruagens que, na verdade, pertenciam ao chamado conjunto dos trens reais e que, quando caiu a monarquia em 1910, foram adaptados ao serviço dos chefes de Estado. Portanto, na verdade, nós temos 2 comboios reais aqui dentro deste museu. O comboio, o imaginário, o universo ferroviário marcou as artes, marcou o cinema, a literatura, a música, está por todo lado e é impossível, nós chegamos à conclusão que é impossível não gostar de comboios. A minha relíquia é este brinquedo que temos aqui atrás de nós, que se chama La Lilliputienne. Funcionava a vapor e foi uma oferta, uma prenda régia, do rei Luís Filipe, de França, ao seu afilhado, o infante Dom Luís. E andava mesmo e tudo. Andava mesmo a vapor. Carrinho de vejo do príncipe. Exatamente, que terá sido das suas brincadeiras de infância no Palácio das Necessidades. Os príncipes depois cresceram
Este brinquedo foi doado pela família real à cidade de Lisboa e esteve no circuito do passeio público, onde agora é a Avenida da Liberdade. Porquê é que eu escolho esta peça como minha relíquia? Embora, de facto, os príncipes e o futuro rei Dom Pedro, que foi o grande pioneiro do caminho de ferro em Portugal, e depois esse trabalho teve continuidade com o irmão, o rei Dom Luís, eu gosto de acreditar que mais do que ser uma necessidade, este entusiasmo dos príncipes e futuros reis foi motivado pelas memórias das brincadeiras de infância. E hoje temos, de facto, o comboio em Portugal e toda esta história pode ser visitada neste museu. Em Alvações do Corgo, concelho de Santa Marta de Penaguião, são muitas as saudades que a população tem do comboio. O encerramento da linha do Corgo, em 2009, apanhou todos de surpresa e hoje apenas restam recordações. Se recordar a viver os tempos que já lá vão, aqui tenho junto a mim esta bela recordação. Seja em fotografias, em memórias ou em conversas, o comboio fará sempre parte da história de Alvações do Corgo, em Santa Marta de Penaguião. As recordações de outros tempos são muitas e as saudades também. Vivia à beira da linha. E como é que era? Era quando passava aqueles comboios, mesmo com aqueles militares e tudo, a gente a dizer adeus. Era especial. A passagem do comboio servia para nos transmitir as horas. Qualquer pessoa aqui na freguesia sabia até pelo apito do comboio qual era o maquinista. Eu passei muito tempo no comboio, porque a minha avó tinha um estabelecimento e na altura poucos carros haviam, né? Fazia-se o transporte da mercadoria nos comboios, despachavam-se, eu ia fazer compras geralmente à segunda-feira à Régua, terça-feira para Vila Real, quarta-feira novamente à Régua, quinta-feira aqui não, mas sexta e sábado voltava a andar de comboio. Gostávamos de ver passar o comboio e quando se ia à Régua íamos ou para Vila Real. Lá íamos. A linha do Corgo fazia a ligação entre Vila Real e Régua, foi desativada para obras a 25 de março de 2009, sendo totalmente encerrada pela Rede Ferroviária Nacional em julho de 2010, para descontentamento de quem aqui vive. Que fazia jeito às pessoas aqui da aldeia. Dava outra vida, acho que aqui é a aldeia. E a gente sente falta disso. Fazia-me jeito, que eu trabalho na Régua e precisava dele. Em alternativa ao comboio existem autocarros, no entanto este meio de transporte parece ainda não ter conquistado os habitantes de Alvações. É diferente, a gente ia à Régua, havia vários comboios, agora já estamos a outro horário diferente e as caminhonetas é diferente, não é aquela alegria que tínhamos quando era o comboio. E agora andam os autocarros, mas mesmo assim o comboio era diferente. Está bem que também não estamos isolados, não podemos dizer que estamos isolados, mas o comboio era o comboio, já tanto ano que tínhamos o comboio. É diferente aos autocarros, mas é diferente. O comboio era espetacular. Por aqui ninguém fica indiferente quando se fala no comboio. Entre os cerca de 480 habitantes, todos têm memórias carregadas de emoção e saudade, porém não acreditam no regresso do transporte ferroviário que perderam há 12 anos. Foi a 24 de março de 2009 que por aqui passou pela última vez o comboio. Já lá vão 12 anos e a estação está agora ao abandono. Com a imagem de Fábio Marques, Ana Borges Pinto, TVI.